E hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Jane Becker, que é presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Joinville e Região, SINSERJ, que já está ao vivo conosco aqui. Jane, bom dia para você, é um prazer tê-la conosco aqui, tudo bem? Obrigada, Fernando, pelo convite, bom dia aos telespectadores aí da Rádio Jovem Pan e um especial bom dia aos servidores e servidoras aí do município de Joinville. Muito bem, Jane. Na última terça-feira, o prefeito Adriano Silva sancionou uma lei que concede a revisão geral anual de 6,05% para os cerca de 13 mil servidores aqui em Joinville. E o reajuste, sobre o auxílio então alimentação foi de 19,71% aos servidores públicos municipais do Executivo e do Legislativo. Como foi essa negociação, Jane, com o município, a avaliação da categoria e a relação entre o SINSERJ e o governo municipal neste momento? Certo, Fernando. Então, o reajuste de 19,71% foi apenas no Vale Alimentação, né? Importante também dizer que no ano passado a categoria não recebeu nenhum reajuste, né? Foi zero reajuste no Vale Alimentação. Então, a somatória da inflação de 2 anos é que resultou no percentual de 19,71%. O salário é, na verdade, um reajuste de 6,05%. E a mesa de negociação teve abertura na semana passada, né, na quinta-feira. Nós tivemos uma reunião com o prefeito, né, durou em torno de 1h10 aproximadamente, mas ela foi insuficiente, né, porque pelo acúmulo de diálogo da prefeitura com o sindicato, representante da categoria, a pauta era muito extensa, então nós iniciamos um diálogo que não avançou muito, né, ficou somente na discussão dessas duas questões, desses 2 pontos, que é o Vale Alimentação, que hoje nossa categoria recebe R$340 de Vale Alimentação, né, um dos Vale Alimentação no serviço público mais baixo no estado. As águas de Joinville, por exemplo, que também é um setor público da cidade, os servidores recebem mais de R$700. E nós, a grande maioria dos servidores, né, recebemos R$340. Então ficamos aí nesses 2 pontos com a discussão juntamente com o prefeito, onde foi a abertura da mesa de negociação. Certo. Ô Jane, você comentou ali a respeito do tempo de reunião, que foi insuficiente, né, e também de algumas demandas ali que você comentou. Mas ainda, né, nessa seara, quais as demandas que vocês estão querendo ainda alinhar, né, com o governo municipal e por que elas são tão importantes? Então, muito importantes, eu penso na avaliação da direção do sindicato e também da categoria, é a questão, a necessidade, a urgência de abertura de um concurso público imediato para todas as áreas, mas especialmente para saúde e educação. E eu falo especialmente, não desmerecendo outros setores do serviço público que são tão importantes quanto, mas pelo número de falta de servidores para atendimento à população. E é importante tanto para a categoria, que está aí amargando, né, adoecendo por conta do excesso de trabalho, pela falta de servidor no município, e também para a população, porque a população precisa do atendimento no postinho de saúde no bairro, no PA, no hospital, e nós não temos hoje no município um quadro de servidor, de trabalhador nestas áreas, né, educação, saúde, em todas, mas nestas áreas especialmente está muito deficitário, e é um ponto assim que abrange não apenas a categoria, mas também a população. Então é por isso que eu digo assim que o concurso público ele é imprescindível para toda a cidade de Joinville. E infelizmente nesse ponto avançamos muito pouco, quase nada. Apenas numa promessa, porque enquanto não se concretiza, não deixa de ser promessa apenas, né? Para a educação, e com um número de vagas apresentado verbalmente pelo governo muito irrisório comparado à necessidade. A falta de professores, a falta de auxiliar de educador hoje na educação é enorme, e na saúde também. Então a gente precisa aí, a cidade precisa, a população precisa de atendimento. Porque quando chega o usuário lá no postinho de saúde,
e não tem médico, ou não tem atendimento para fazer um curativo, ou não tem um técnico de enfermagem para aplicar uma vacina, a população não compreende que essa não é uma falta de vontade do servidor, mas é porque não tem um quadro. A equipe está desfalcada e não dá conta. É humanamente impossível dar conta de atender a população com o quadro de servidores que nós temos hoje. Certo. 7 horas e 23 minutos, não perca a sua hora, 7h23. Ô Jane, como que a categoria avalia a questão do executivo no equilíbrio das contas, né, e mesmo assim garantindo reajustes para a categoria? Há um entendimento que o momento econômico é complicado e sempre se chega aí a um acordo possível, mesmo diante, né, de uma realidade financeira complicada para toda a comunidade? Como é que é isso? A Prefeitura de Joinville tem feito uma boa arrecadação de impostos, né? O IPTU aumentou bastante, então tem verba para a valorização do servidor. A categoria entende que este momento de alta inflação não é só no município de Joinville, mas no Brasil inteiro. Se tem dinheiro, e isso ficou muito claro, né, nos projetos que o prefeito encaminhou para a Câmara nas 2 últimas semanas, né, que tem dinheiro para fazer, para aumentar o número de cargos comissionados. Cargos comissionados, para o ouvinte compreender, quem não é da categoria, quem não é servidor, são aqueles indicados políticos, né, que o partido, o prefeito, os vereadores indicam para assumir cargos na prefeitura, no serviço público. O prefeito de Joinville encaminhou para a Câmara de Vereadores um projeto onde cria 69 novos cargos comissionados, indicados pelo prefeito, ganhando um salário bem acima, né, da categoria, com gratificações da função de um cargo comissionado. Então isso demonstra, né, que realmente a prefeitura tem dinheiro para investir e deve investir no servidor público, aquele que está lá na linha de frente, no postinho de saúde atendendo a população, aquele profissional da educação que está lá no CI ou na escola, atendendo as crianças com carinho, com esmero, com esforço, com qualificação profissional. Então são estes servidores que devem ser valorizados. A categoria de servidores públicos do município de Joinville carrega a cidade nas costas, né, fazendo com que o serviço público seja o melhor possível. Então merece valorização, precisa de condições adequadas para poder desenvolver um bom trabalho. E aí eu repito, o concurso público também faz parte dessas condições de trabalho para poder atender bem a população. Presidente, como é que o sindicato avalia esse direcionamento, né, que o município está fazendo para a contratação de uma organização social na saúde? É extremamente prejudicial, não apenas para os servidores, né, também para os servidores, porque uma organização social ela não representa a categoria, né? Nós temos um instituto de previdência próprio que precisa ser alimentado com novos contribuintes, e isso se dá apenas através de servidor efetivo, através de concurso, mas também para a população, porque a organização social, a OS, ela não funciona em nenhum lugar do Brasil onde foi implementada a organização social para administrar a saúde, funcionou. O Hospital de Florianópolis é um exemplo. Teve sérias denúncias, inclusive o governo do estado está estudando aí trazer de volta para a administração do estado o SAMU, esse hospital de Florianópolis, entre outros, né, citando exemplos aqui de perto para ficar mais fácil a compreensão, mas no Brasil inteiro a organização social não funciona. Nós temos hoje o Hospital São José, que não dá conta do atendimento à população, é verdade, porque precisa de investimento. O Hospital São José não atende apenas os moradores da cidade de Joinville, é especializado em diversos setores, traumatologia, queimadura, AVC, enfim, tem uma diversidade de especialização.
Isso porque os servidores efetivos se qualificaram, estudaram para poder atender bem a população. Então é um hospital referência. Com a implantação de uma organização social, isso vai se deixando de lado, porque a organização social precisa lucrar. E no serviço público, com a administração direta, o objetivo e a prática é atender bem a população e não o lucro. Então nós somos extremamente contra a organização social, tanto pelo bem do servidor, quanto pelo bom atendimento e a manutenção do atendimento à população, principalmente nestes setores em que o Hospital São José é especializado. Jane, nosso tempo está encerrado, mas antes da gente finalizar aqui o nosso bate-papo, eu queria te fazer a seguinte pergunta. A pandemia, né, também deixou aí muitas pessoas que estão aí no setor privado desempregados, né, coisa que o serviço público, entre parênteses, né, está protegido. Como é que o sindicato, né, Jane, tem trabalhado a imagem do servidor público perante a comunidade, que muitas vezes, né, é visto como tipo, um privilegiado por ter uma estabilidade no emprego, reajuste frequente, benefícios, enfim, né, que não chegam aí a ser bem uma realidade de todo o mercado. Como é que o sindicato vem trabalhando essa imagem, Jane? Primeiro, eu acho que com a pandemia ficou muito evidente, né? Inclusive muitos chamaram de heróis, e eu entendo também que a saúde, principalmente o serviço público, foi imprescindível para salvar vidas. Não hoje apenas, mas com a pandemia isso ficou evidenciado. O serviço público é de extrema importância para a população, porque um trabalhador de uma empresa, ele não tem condições de pagar escola particular para o filho, não tem condições de pagar vacina numa clínica particular, pagar consultas particulares. Então o serviço público ele é necessário e imprescindível para toda a população. No Brasil hoje, mais de 95% da população é usuária do Sistema Único de Saúde. E aí quando a gente fala, né, quando a gente ouve ou alguns falam que o servidor público é privilegiado, é importante a gente fazer alguns comparativos com a iniciativa privada. O servidor público tem estabilidade, mas ele não tem aquele fundo que quando o trabalhador da iniciativa privada sai, ele recebe. Se um servidor público o servidor, ao se aposentar, ele sai com uma mão na frente e outra atrás. Se por uma aventura ele sofre um processo administrativo e é exonerado, sim, o servidor público também pode ser demitido, ele sai com uma mão na frente e outra atrás. Nós pagamos uma previdência mais cara do que o trabalhador da iniciativa privada paga para o INSS. Então não há privilégios, não há privilégios. E durante a pandemia, o governo Bolsonaro congelou a nossa progressão salarial por 2 anos. Nós sofremos atendendo a população, muitos servidores morreram nas unidades de saúde para poder atender a população e salvar vidas. Levaram a Covid para casa porque não pararam de trabalhar para atender a população e salvar vidas. Então não há privilégios no serviço público. Há, na verdade, um excesso de trabalho. Professores pagam xerox na cidade de Joinville para poder atender o filho do trabalhador, da trabalhadora que está lá na escola pública. Nós estamos aí fazendo um combate ao pagamento de internet para que o professor possa trabalhar nas unidades de educação no município de Joinville. Então, se o trabalhador precisa pagar para trabalhar, precisa pagar para ter condições de trabalho, onde está o privilégio? Então nós não somos privilegiados, nós estamos com um salário extremamente defasado comparado à qualificação que nós, por conta própria e pago do próprio bolso, buscamos para poder atender bem a população. Hoje conversando com a Jane Becker, presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Joinville e Região, SINSERJ. Jane, muito obrigado pela sua presença aqui, é um prazer tê-la conosco, sempre muito sucesso, né? Obrigada, Fernando, obrigada pelo convite, um bom trabalho para todos nós e principalmente aí para os servidores que estão na linha de frente atendendo a população e fazendo da cidade de Joinville um serviço público de excelente qualidade.